Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala é o Jobson Macena. É uma honra muito grande poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida dos administradores desse grupo, que tem sido uma bênção para a vida de muitos, com os seus ensinamentos, com a disponibilização do seu tempo, para compartilhar daquilo que o Senhor tem revelado a cada um deles com a vida de vocês. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 22. Diz assim: E Rubens lhe disse: Não derramarei sangue, mas lançai-o nessa cova que está no deserto. E não pôs as mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos, para fazê-lo voltar ao seu pai. Quem diz isso é Rubem, o irmão mais velho. Então Rubem deu a ideia de jogar José nessa cova. E aconteceu que quando José havia chegado aos seus irmãos, ele despiu José de sua túnica de muitas cores que estava nele. Olha, presta atenção, essa túnica tinha muitas cores, ou seja, as cores do arco-íris. Na verdade, não é o arco-íris, porque esse arco se chama arco celeste. Embora tenha até algumas bíblias que traduz lá a história de Noé, e o tradutor coloca arco-íris, mas na verdade quem inventou isso foi os gregos, para adorar a deusa Íris. O arco nunca foi de íris, o arco sempre foi celeste, sempre foi santo. Íris é a deusa da sensualidade. Para profanar o que é sagrado, algumas instituições do nosso meio usam as cores do arco celeste como uma bandeira do seu movimento. Isso é profanação do que é santo, do que é sagrado. E aconteceu que quando José havia chegado aos seus irmãos, o 23 eu já li, né? O 24 agora, e eles o tomaram e lançaram em uma cova, e a cova estava vazia, não havia água nela. E eles sentaram-se para comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis com a companhia de ismaelitas vinha de Gileade, com seus camelos carregando especiarias, bálsamo e mirra, transportando para o Egito. Presta atenção que a Bíblia usa a expressão ismaelitas. Eles trazem nos seus camelos especiarias, bálsamo e mirra. Anota isso. Grifa isso daqui, especiarias, bálsamo e mirra. Por que você tem que grifar? Porque quando você bater o olho na próxima vez, você vai lembrar disso. Porque quanto mais você usa a Bíblia, você faz anotações. Eu aprendi que uma Bíblia despedaçada, uma alma limpa. Uma Bíblia limpa, uma alma despedaçada. Então, para ter a tua alma limpa, medita nessa Bíblia, devora essa Bíblia, né? Esmiuça ela, anota, porque Deus quer falar contigo através dela. Então presta atenção. Então, eles traziam essas especiarias nos camelos. 26. Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá de matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vinde e vendemos aos ismaelitas, e que as nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão, é nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Presta atenção que os ismaelitas, eles vêm de Ismael. Ismael é filho de Agar, né? Agora presta atenção aqui no versículo 28. Então passaram ali os mercadores midianitas. Midianitas vem de Midian. Midian é filho de Quetura, né? Meio irmão de Ismael. Então passaram ali os mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e eles trouxeram José ao Egito. E Rubem, o irmão mais velho, retornou. Presta atenção nessa expressão, retornou. Em algumas bíblias tá, voltou. Por que retornou? Por que voltou? Porque foi ele que jogou o irmão lá no poço, ali no versículo de número 22. Né? E Rubens lhe disse: Não derramarei sangue, mas lançai-o nesta cova. Versículo 22. Vamos lá, o 29. E Rubem retornou à cova, e eis que José não estava na cova. Ele rasgou as suas vestes. Aí tu já aprende que toda vez que alguém rasga as vestes no Antigo Testamento, é sinal de desespero. Mardoqueu rasgou as vestes. Jefité rasgou as vestes quando ele fez aquele voto. E quem veio ao encontro dele foi a própria filha dele. Quando ele viu que era a filha dele, ele rasgou as vestes, desesperado. Jó rasgou as vestes. Quando o mensageiro, escapando da tormenta, veio avisar ele que os 10 filhos dele haviam morrido. Agora interessante, todo mundo morreu, só o mensageiro que escapou. Por quê? Qual o mistério? É porque sempre escapará da tragédia aquele que levar uma mensagem. Sempre escapará da morte aquele que tiver uma mensagem. Então,
Toda vez que alguém rasgava as vestes no Antigo Testamento, sinal de desespero. Davi rasgou as vestes quando ele se viu distante do Espírito Santo de Deus. Desesperado, rasgou as vestes. Ou desespero ou luto. Mas na maioria das vezes, desespero. Presta atenção. O 30. E ele retornou. Olha a palavra retornou de novo. Ele retornou aos irmãos. Por quê? Os irmãos estão aonde? Os irmãos estão aqui, ó, no versículo de número 25. Eles sentaram-se para comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que a companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Olha o 30. Ele retornou aos seus irmãos e disse, o menino não está, e eu para onde irei? E eles tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue. E eles enviaram a túnica de muitas cores e levaram ao seu pai e disseram, achamos isto, vê agora se não é a túnica do teu filho. E ele o reconheceu e disse, a túnica do meu filho. O animal o devorou, José sem dúvida foi rasgado em pedaços. E Jacó rasgou as suas vestes e colocou saco sobre os seus lombos e lamentou por seu filho durante muitos dias. Aleluia. Glória a Deus. Por que que os midianitas às vezes são equiparados aos ismaelitas? Porque eles sempre andavam juntos nos trajetos comerciais. Eles não faziam outros trajetos alternativos porque era impossível fazer os trajetos do Egito, Padarã, Canaã, Dotã, Midian, pelo deserto. Tinha uma rota traçada, já pré-definida, porque era impossível caminhar com os camelos no deserto. Pois bem, esse José não era muito comum, não. Por quê? Porque se alguém chegasse para ele e perguntasse o que é Deus para você, José, ele ia dizer, Deus para mim é o Deus de meu bisavô, do meu avô e do meu pai. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como que alguém com herança espiritual tão forte quanto essa sofreu tanto quanto José? A resposta é que a experiência dos teus pais não é a tua experiência. Você precisa escrever a tua história. Você precisa viver a tua história. Deus tem uma história diferente preparada para a tua vida. Uma história que a experiência do teu bisavô, do teu avô, do teu pai, não impactará em nada a tua experiência. Você precisa ter a sua história, a tua experiência. Então José precisava ter a história dele. E é essa história que eu quero resumir aqui em poucos minutos para você. Então, isso começou lá atrás com Abraão. Abraão, ele não tinha muita fé não, no começo do ministério dele. Ele era Abrão ainda. Aonde ele andava, ele levava os deuses dele com ele. Ele chega na terra do Egito, e para não correr o risco de morrer, ele fala para Sara. Então esse menino José não era muito comum não. A história começou lá atrás em Abraão. Um dia Deus fala para Abraão, Abraão, me dá seu filho, seu único filho. E leva a terra de Moriá. Interessante que Deus fala, me dá Isaac, seu filho, seu único filho. Só que Abraão já tinha tido Ismael antes, os ismaelitas. Então como que Deus fala, me dá Isaac, seu filho, seu único filho, se ele já teve Ismael antes? É que o segredo é que quando ele teve Ismael, ele ainda era Abrão. Quando ele teve Isaac, ele já era Abraão. E quando Deus muda o teu nome, ele começa a recontar a tua história. Porque as coisas velhas já se foram, e eis que tudo se fez novo. E ele ainda diz que dos seus pecados ele não se lembraria mais. Então Deus esqueceu. Mas não esqueceu porque tem um problema de memória, porque Deus não tem problema de memória. Deus esqueceu porque ele escolhe esquecer. Ele lança seus pecados no lago do esquecimento para recontar uma nova história na tua vida. Então quando ele começa a recontar a nova história do Abraão, o único filho que Abraão teve depois de ter seu nome mudado foi Isaac. Então por isso que Deus fala, me dá Isaac, seu filho, seu único filho. Onde está isso, Jobson? Gênesis capítulo de número 22. Presta atenção. Gênesis capítulo de número 22, verso 2. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, a quem tu amas. Teu único filho Isaac, a quem tu amas. E vai para a terra de Moriá. Presta atenção nisso. Terra de Moriá, não é Monte Moriá. Existe a terra de Moriá, a cidade de Moriá. Então presta atenção. A quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali como oferta queimada sobre um dos montes, no plural, um dos montes, que eu te direi. Aquele monte não tinha nome, quem colocou o nome daquele monte foi Abraão. Quando Deus proveu o cordeiro no lugar de Isaac, ele falou, esse monte vai se chamar Javé Jirê,
ou o Senhor proverá, ou o Senhor provedor. Por quê? Porque quem deu o nome foi Abraão. Abraão deu o nome. O monte não tinha nome. Está aqui no verso 14. E Abraão chamou o nome daquele lugar Javés-Jirê, como se diz até os dias de hoje. No monte do Senhor ele será visto. Então ele coloca o nome do monte de Javés-Jirê. O Senhor proverá. Por quê? Porque você só pode declarar que o Senhor é o teu Senhor quando você entende que ele é o teu provedor. Ele diz, o Senhor proverá. Porque ele já tinha experimentado a experiência de ter o cordeiro no lugar do filho dele. Ele soube que Deus é um Deus provedor. E quanto mais você sabe que Deus é um Deus provedor na tua vida, mais Senhor ele é Senhor de você ou dos seus. Por isso que ele nos leva no meio da instabilidade. Por isso que ele nos leva no meio das incertezas. Porque no meio da instabilidade, da incerteza, a gente começa a acreditar no Deus provedor. A gente começa a acreditar com mais força, com mais empenho nesse Deus provedor. E quanto mais a gente acredita nesse Deus provedor, mais ele é Senhor da nossa vida. Talvez você não esteja acreditando, mas lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Usa a expressão Deus criou. Deus criou. O verso 3 disse Deus. Verso 4, viu Deus. Verso 5, chamou Deus. Verso 6, disse Deus. Verso 7, fez Deus. Verso 8, Deus chamou. Verso 9, disse Deus. Verso 10, chamou Deus. Verso 11, disse Deus. Verso 12, Deus viu. Verso 14, disse Deus. Verso 16, fez Deus. Verso 17, Deus o colocou. Verso 20, Deus disse Deus. Verso 21, Deus criou. Verso 22, Deus abençoou. Então, até o capítulo de número 2, sempre vai ter a expressão Deus fez, Deus criou, Deus falou. Não vai ter a expressão Senhor Deus. Por quê? Porque você não tinha sido criado ainda. E Deus ainda não tinha provido tudo para a tua vida. Então, quando Deus provê tudo, a expressão muda. Olha lá, capítulo 2. Capítulo 2. Verso de número 4. Está aqui, essas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aí no mesmo versículo, aqui, o versículo 5, tem a expressão Deus, o Senhor Deus não havia feito. Verso 7, Senhor Deus formou. Verso 8, Senhor Deus plantou. Verso 9, Senhor Deus fez. Verso 15, Senhor Deus tomou o homem. Verso 16, Senhor Deus ordenou. Então daqui para frente a expressão sempre vai mudar, sempre vai ser Senhor Deus, porque ele só pode ser o Senhor. Aliás, ele é Senhor sem prover, mas pra gente declarar que ele é o nosso Senhor, a gente tem que saber antes que ele sempre será o nosso provedor. Ele é o nosso provedor, por isso que ele é nosso Senhor. Então Abraão coloca o nome daquele monte de Javés-Jirê, ou Senhor proverá. Pois bem, quando eles estão descendo do monte, quando Isaac está descendo do monte, porque ele subiu ali para obedecer o pai, porque o segredo é obedecer o pai. Ele sobe ali para obedecer o pai, ele se coloca ali como oferta. Quando ele está descendo do monte, o capítulo termina dizendo, e naquele dia nasceu Rebeca. Quando você sobe no monte para obedecer a Deus, quando você está descendo dele, Deus já tem provido para a tua vida um motivo de felicidade para o resto da existência dela. Talvez você esteja se perguntando, mas será que vale a pena obedecer a Deus? É claro que vale, porque o milagre, quando você obedece, o milagre já nasceu. Só não se encontrou com você ainda. Porque naquele dia, Rebeca nasceu, só que Isaac não sabia. Desse relacionamento com Rebeca, lá, desse relacionamento, vai nascer os gêmeos, o Jacó e o Esaú. Eles brigavam desde o ventre. Quando Esaú nasceu, a mãe dele falou, isso daí vai chamar Esaú porque ele é peludo. Só que Jacó nasceu agarrado no calcanhar dele. Ela disse, esse vai chamar Jacó porque é aquele que agarra. Job, se ouvi dizer que se chama o enganador, o suplantador. É que as pessoas têm uma mania de colocar nome nas pessoas de acordo com o pecado que ela comete. Deus faz diferente. Deus coloca nome nas pessoas de acordo com o propósito que ele tem para realizar na tua vida. Jacó seria aquele que agarra, porque ele nunca abriu mão, nunca tentou abrir mão de uma oportunidade na vida dele. A primeira oportunidade foi quando ele viu o irmão dele nascendo primeiro que ele. Ele agarrou o calcanhar do irmão para que ele pudesse nascer primeiro que o irmão. A segunda oportunidade que ele não queria abrir mão foi o direito da primogenitura. Ele troca o prato de lentilha em troca da bênção da primogenitura.
O terceiro fato que ele não quer abrir mão é a bênção do pai. Ele faz um complô com a mãe fala que a maldição recai sobre mim. Ele coloca a pele de animal sobre os seus braços e engana o seu pai, Isaac, e vai ter que fugir dali. Quando ele está chegando no lugar que ele vai colocar o nome lá de Betel, ele faz de uma pedra o seu travesseiro, e naquele lugar ele tem uma visão gloriosa do céu, uma escada que anjos subiam e desciam. Repara nessa expressão, que os anjos não desciam e subiam, eles subiam e desciam. Como ele não abre mão de oportunidade, ele já retirou um óleo e ele começou a ungir aquele lugar. E disse: se o Senhor me levar em paz, me trazer em paz, me der pão para comer e veste para vestir, de tudo que eu ganhar eu lhe darei o dízimo e declararei que o Senhor é o meu Deus. Porque até então ele só declarava que o Senhor é o Deus do pai dele e do avô dele. Ele não declarava: o Senhor é o meu Deus. Tanto que Deus vai requerer isso dele lá na frente. Então ele tem que fugir. Quando ele está fugindo, ele chega a Padan-Aram. Quando chega em Padan-Aram, ele encontra uma moça muito bonita. Ele logo se apaixona por ela. E como ele não abre mão de oportunidade, ele falou: vou casar com ela. Fez um acordo com Labão, seu sogro. Depois de 7 anos de trabalho, ele percebe que havia sido enganado. Por quê? Porque o que você planta lá atrás, você colhe lá na frente. Lá atrás ele disse: eu sou o Esaú, o irmão mais velho. Lá na frente, ele teve que ficar com Lia, a irmã mais velha. Porque o que você planta lá atrás, você colhe lá na frente. Então, ele casa-se com Lia. Mas olha o detalhe que muitos passam desapercebido. É que ele vai tirar satisfação com Labão. Quando ele chega para tirar satisfação com Labão e fala: olha, você me enganou. Labão fala para ele: é porque aqui na nossa terra a gente tem o costume de dar a filha mais velha em lugar da filha mais nova. Mas goze 7 dias com Lia e te darei Raquel. 7 dias, ou em outras bíblias está falando 1 semana. Goze 1 semana com Lia e te darei Raquel. Aí está escrito: e depois de 1 semana, tomou por mulher Raquel. Talvez você não esteja acreditando, vou mostrar para você. É Gênesis 29, verso de número 26. E Labão disse: não se deve fazer assim na nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre a 1 semana dela, e nós te daremos também esta, pelo serviço em que tu me servirás comigo ainda outros 7 anos. Então ele fala que cumpre 1 semana dela, e nós te daremos também esta pelo serviço em que tu me servirás comigo ainda outros 7 anos. E assim foi, Jacó fez, e cumpriu a 1 semana dela, e ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E ele entrou também em Raquel, e ele também amou Raquel mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Então ele toma Raquel por mulher depois de 7 dias, e tem que trabalhar 7 anos depois para pagar o pagamento. Olha, Deus já tinha visto o quanto ele sofreu 7 anos. Deus não ia esperar ele sofrer mais 7 anos, metade de uma vida quase, pela oportunidade que ele não queria abrir mão, pela oportunidade que ele não queria deixar passar, porque ele amava Raquel. Deus conhece e sabe até onde a gente pode aguentar. Deus conhece e sabe o tamanho do nosso sofrimento. E tem coisas que ele quer nos dar antes, para a gente poder pagar depois. Então tá lá, tá escrito: depois de 1 semana, tomou Raquel também por mulher. Desse relacionamento vai nascer José. Ele ainda é uma criança quando o pai dele vai lutar com um anjo. E ele usa uma arma para ganhar desse anjo. Está lá em Oséias. Está aqui Oséias 12. Oséias 12, 3. No ventre pegou seu irmão pelo calcanhar, e em seu vigor teve força com Deus. Sim, ele teve força sobre o anjo e prevaleceu. Chorou, ele suplicou. Então ele chorou, ele suplicou, porque não adianta nada chorar sem suplicar. O choro com súplica é uma arma no mundo espiritual. Então ele chorou, ele suplicou. Esse foi o segredo dele ter tido vitória ali sobre o anjo. Pois bem, só que a maior alegria de uma criança, na idade que José tinha, saber que ele vai ter um irmãozinho.
salvo quando ele sabe que vai ter que dividir os brinquedos. Jacó fala para ele, talvez, ó, você vai ter um irmãozinho. Só que no dia do parto de Benjamim, Raquel morre. José tem apenas 3 aninhos de idade aproximadamente. Ele vai passar a infância dele inteira sem o carinho, sem o conforto, sem o afago de uma mãe. E eu me lembrava, quando eu estudava sobre isso, que quando eu era pequeno eu tinha algum pesadelo, eu corria para a cama da minha mãe para me abrigar. Eu fiquei imaginando, poxa vida, no lugar de pesadelo José tinha sonhos. Porque Deus sabia exatamente as dificuldades que ele estava enfrentando. E no meio das nossas impossibilidades, Deus manifesta a glória e o poder dele na nossa vida. José se torna o homem mais sonhador da Bíblia. Ele sonha tanto que ele fica até complexo depois de tanto sonhar. Porque do capítulo 37 em diante ele nunca mais sonha. Só que quando você estiver desistindo de sonhar, Deus enviará 2 sonhadores para que você possa interpretar os sonhos dele. Porque o que Deus te deu não pode parar. O que Deus te deu não pode acabar. José, ele é vendido como escravo. E eu não sei se você já chegou a estudar a respeito dos escravos na Bíblia. Eu lembro daquele fato da Babilônia. Os babilônicos pegavam os filhos das mulheres judias e levavam cativo para a Babilônia. Os escravos eles eram marcados com uma tatuagem, com um ferrão de marcar animais, para dizer que aquele escravo pertencia a determinada família. A primeira tatuagem na Bíblia foi para mostrar que o escravo pertencia a uma determinada família, porque se aquele escravo fugisse, era a forma de eles recuperarem aquele escravo. Então, quando os babilônicos tomaram os filhos das mulheres judias, eles perguntavam para as mães judias, qual é o nome do teu filho? Elas diziam o nome dos filhos delas. Eles pegavam aqueles ferrões e eles esquentavam no fogo fervendo, de forma que o ferrão ficava vermelho na ponta. Pegava a mão das mães judias e estendia sobre uma pedra. Pegava aquele ferrão e marcava o nome do filho da mãe. Do filho daquela mãe na mão dela. Aquilo doía muito. Aquilo era uma queimadura de 3º grau, ficava bolha no local, mas a dor maior não era essa. A dor maior é que passava-se alguns anos. Passava-se 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Toda vez que a mãe ia fazer qualquer tipo de afazeres domésticos na sua casa, iria lavar uma louça, por exemplo, ela olhava na palma da mão dela e lá estava o nome do filho dela. Toda vez que ela olhava para a palma da mão dela, o nome do filho dela, que foi levado cativo na Babilônia, estava marcado lá. E não existe dor maior para uma mãe de imaginar o que deve estar acontecendo com o seu filho, se o seu filho pode estar vivo, se o seu filho está se alimentando, se o seu filho ele já morreu, ou se ele precisa de alguma coisa. Então a dor era psicológica, e a dor não passava, porque eles ficaram cativos 70 anos lá na Babilônia, e mesmo depois de 70 anos, aquela marca ainda estava ali. Deus, sabendo o tamanho da dor daquelas mulheres, das mulheres judias, vai escrever aquele texto que todos conhecem. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho, mas mesmo que essa se esqueça, o meu Deus jamais se esqueceria dos seus. O versículo continua, e o versículo diz, porque eu já tenho marcado na palma da minha mão o nome de cada um de vocês. Deus jamais se esquecerá de vocês. Porque assim como as mães judias tinham o nome dos seus filhos marcado na palma da mão delas, Deus também resolveu marcar na palma da mão dele o nome de cada um de vocês. Deus não se esquecerá de vocês. Vocês podem estar passando por dificuldades, por lutas, por afrontas, por humilhações. Deus não vai se esquecer de você. Existem promessas na sua vida que ainda precisam se cumprir. Existem histórias na sua vida que ainda precisam ser vividas, que ainda precisam ser vivenciadas, precisam ser escritas dentro do teu coração. Deus não se esquecerá de você.
Então José é vendido como escravo. E não tratava escravo com carinho, não. Não. Além disso, eles batiam os escravos com as espécies de uns açoites. Ele está todo ferido quando ele sobe no carro dos ismaelitas. Tinha umas moscas naquela época que pousavam nas enfermidades, nas feridas dos escravos, causando infecções terríveis. Só que ele está dentro de um carro que tem especiarias, tem bálsamo e tem mirra. Tem especiarias, tem bálsamo e tem mirra. Ele está olhando os odres de bálsamo balançando bem na frente dele. Ferido, sem poder tocar nos bálsamos. Acorrentado porque estava na condição de escravo. Desejando um pouquinho daquele bálsamo. Talvez um pouquinho daquele bálsamo iria aliviar um pouco as feridas dele de ter sido jogado naquele poço. E eu não sei se você já viu poço que tira água. Poço que tira água tem que ser fundo para poder tirar água. Então ele estava todo arrebentado ali. Mas o remédio estava bem na frente dele. O bálsamo estava bem na frente dele. No carro dos ismaelitas. Talvez o olhinho dele ia para um lado e para o outro. Desejando os odres, mas sem poder ter aqueles odres de bálsamo. Desejando um pouquinho só daquele remédio, mas sem poder ter. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu quero compartilhar com você. Eu estava um dia no shopping, eu tinha uns 15 anos de idade. Eu passei na frente de uma loja que vendia sapato. E eu já ministrava a palavra de Deus com 15 anos de idade. E eu desejei aquele sapato porque eu não tinha um sapato bonito para pregar. O meu sapato era muito fosco, era muito velho. Eu desejei aquele sapato, mas eu lembro, ele custava R$350 aquele sapato. E eu olhei para a vitrine e desejei, mas não consegui ter. Não consegui ter porque eu não tinha condição de comprar. E eu fui embora. Passou uma semana. Uma irmã da nossa igreja me procurou e falou: Jobson, Deus mandou te dar um presente. Quando eu abri aquela caixa, era o mesmo sapato que eu tinha visto dias antes no shopping. Porque Deus faz assim. José, ele tá olhando pro bálsamo bem na frente dele. Porque era o que tinha no carro dos ismaelitas. Só que Deus é Deus. O que você não pode ter hoje, Deus pode prover para a tua vida amanhã. Porque Ele é o seu Senhor. Ele é o Deus provedor e eu vou provar para você. Ele não podia ter o bálsamo dos ismaelitas. Só que no carro dos ismaelitas só tinham 3 coisas. Bálsamo, especiarias e mirra. Mas mais tem Deus para dar do que os ismaelitas para você desejar. Capítulo de número 43 de Gênesis. Verso de número 11 para a gente terminar. Vai estar escrito: e o seu pai Israel, presta atenção nisso, porque às vezes a Bíblia vai dizer Israel, às vezes vai dizer Jacó. Às vezes nenhum versículo vai dizer Israel, no outro versículo vai dizer Jacó. Quem morre é Jacó, mas quem é enterrado é Israel. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Então, capítulo 43, verso 11. E o seu pai Israel disse: se precisa ser assim agora, fazei-o. Tomai os melhores frutos da terra em vossos vasos. Quem abençoa é o pai, meu irmão. Quem abençoa é o pai. E o pai manda pegar os melhores frutos da terra nos vasos. E levar um presente ao homem. Esse homem, ele está achando que é o governador do Egito. Esse homem, que ele achou que morreu, é o próprio filho. Porque é o pai que abençoa o filho. E levar um pouco de bálsamo. Ah, meu irmão. O bálsamo que ele desejou, talvez lá no capítulo de número 37, o pai dá para ele no capítulo de número 43. Levar um presente a este homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, de especiarias, de mirra, de nozes, de amêndoas. Se os ismaelitas têm 3 coisas nas suas carruagens, o pai tem 6 coisas para te dar como presente, porque mais tem Deus para dar do que os ismaelitas para você desejar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.